Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Ajude a espalhar essa mensagem. Livro Palavras. Kenneth Hagin. Capítulo 1. Falando para a morte ou para a vida. O próprio Senhor Jesus disse: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 37. Quando eu estava meditando sobre esse assunto, uma palavra desse texto começou a se repetir continuamente no meu espírito, e isso foi a palavra palavras. Algo dentro de mim parecia me impedir a ensinar a respeito de palavras. Palavras são mais importantes do que muita gente pensa. Palavras nos edificam ou nos destroem. Palavras nos curam ou nos deixam doentes. De acordo com a Bíblia, palavras nos destroem ou nos tornam cheios de vida, felicidade e saúde. As nossas palavras, as palavras que falamos ontem, tornam a nossa vida o que ela é hoje. Isso concorda com o que Jesus disse em Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você podia ler esse trecho assim: ele terá tudo conforme as palavras que disser. Em junho de 1943, eu estava iniciando uma reunião para o pastorar, nos campos de petróleo no leste do Texas. Ele havia sofrido um sério ataque de coração. Um dos pastores vizinhos me disse: irmão Hagin, por dia o médico tentou nos fazer desistir de orar pelo pastorar. Ele estava entre a vida e a morte e o médico disse: vocês estão segurando ele aqui por suas orações e fé. Se ele se recuperar, o que duvido muito, a sua mente jamais será normal, porque o sangue deixou de regar o seu cérebro por mais de 10 minutos. Mas simplesmente não podíamos parar de orar por ele. O pastor disse. Continuamos a orar. Ao terceiro dia, o pastor A recuperou a sua mente e ela está perfeita. Os médicos estão abalados. O pastor A não havia voltado ainda a pregar. A sua esposa, que também era ministra, estava substituindo o marido no púlpito. A minha esposa e eu e os nossos filhos ficamos no presbitério com eles e fomos todos para a igreja no mesmo carro. Uma noite, o pastor A começou a fazer um anúncio e pronunciou de trás em diante. No minuto em que voltamos para o carro, a sua esposa disse: você fez uma confusão disso. É exatamente como o médico falou. Creio que você precisa abandonar o púlpito. Minha esposa interferiu e disse: não há nada de errado com a mente do Kenneth. Todavia, ele agiu pior do que o seu marido. Kenneth enrolou a língua 3 vezes esta noite. Mas a esposa do pastor A respondeu: você precisa deixar de pregar. Ela estava constantemente dizendo o que ele não podia fazer. Um dia, depois de termos almoçado, a minha esposa foi à cabeleireira e o pastor A foi visitar alguém que estava doente. Então eu fiquei ajudando a senhora A com os pratos. À medida que estávamos lá em pé, lavando e enxugando a louça, o Senhor me inspirou a dizer: irmã A, eu não sei como a irmã vai receber isso, mas se a irmã não parar de falar com o seu marido dessa forma, ele estará morto dentro de 2 anos. A irmã vai falar até ele morrer. A senhora A explodiu de raiva e eu disse: espere um pouco, irmã. Espere só um minuto. A irmã sabe que não foi Kenneth Hagin que disse isso. O Espírito de Deus me inspirou a dizer isso. Eu aposto a minha vida nestas palavras. Então ela se acalmou e disse: irmão Hagin, conhecemos o Senhor por alguns anos e sabemos que Deus te usa, portanto, receberei isso como sendo do Senhor. Enquanto estávamos lá, ela melhorou. 1 ano mais tarde fomos visitá-los novamente e ela havia retornado às suas antigas maneiras, falando morte ao seu marido, dizendo: você vai morrer, você jamais vencerá. Tentei fazê-la parar, mas ela apenas sacudia a cabeça dizendo não e não dava ouvidos. Então, alguns meses mais tarde, eu estava dirigindo um trabalho de avivamento para um amigo que pastoreou na igreja do irmão A. E enquanto eu estava no meio do avivamento, eles vieram e pregaram para o funeral do pastor A. Comparei as minhas anotações e fazia quase exatamente 2 anos que o Senhor me havia dado aquela palavra para sua esposa. Após a sua morte, a senhora A ficou zangada com Deus por causa da morte do seu marido e jamais pregou outro sermão.
Ela apostatou-se, tanto quanto eu sei. Os seus filhos jamais viveram para o Senhor. Graças a Deus o marido foi para o céu. Tudo isso aconteceu por causa de palavras. Há 45 anos, eu era um menino batista, prostrado num leito de enfermidade, quando recebi a revelação da palavra de Deus. Comecei a agir de acordo com Marcos 11, versículos 23 e 24, dizendo: eu creio. Palavras foram pronunciadas. Eu disse: eu creio que eu recebo agora a cura para o meu coração deformado. Eu creio que recebo agora a cura para a doença incurável do meu sangue. Eu creio que recebo agora a cura desde o topo da cabeça até a sola dos pés. E dentro de 1 hora eu estava de pé. Aprendi o segredo das palavras, palavras de fé. 45 anos vieram e já se foram, e jamais tive nem sequer uma dor de cabeça. Nenhuma. A última dor de cabeça que eu posso lembrar foi em agosto de 1933. Não tenho tido dor de cabeça e não estou esperando ter uma. Mas se por acaso tiver uma, não contaria o fato a pessoa alguma. E se alguém me perguntasse como eu estava me sentindo, eu responderia: muito bem, obrigado. Falaria as palavras certas, porque Jesus disse em Marcos 11, 23: tudo o que disser lhe será feito. Creio o que a palavra de Deus diz em Isaías 53, versículo 5. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Creio nisso. Creio que estou sarado. Capítulo 2. Como as suas palavras afetam seus filhos. Quando Kenneth Jr. tinha 2 horas de idade, eu segurei aquele bebê em minhas mãos e disse: Senhor, obrigado por este menino. Tu deste esta vida nova que segura em minhas mãos para minha esposa e eu. Conhecendo a Bíblia, percebo que é minha responsabilidade instruir este menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Percebo ainda que a tua palavra diz para criá-lo na doutrina e na admoestação do Senhor, e vou fazer exatamente isso. Farei isso porque as crianças são treinadas não somente por preceitos, mas também por exemplo. Vou viver retamente na tua presença e farei o que for justo, e serei honesto contigo se falhar nisso. Quando a menina Pat nasceu, peguei-a nas minhas mãos imediatamente e disse a mesma coisa que havia dito sobre Kenneth Jr. Farei o que for certo, criá-la-ei de uma maneira certa, treiná-la-ei, colocarei o exemplo certo à sua frente e ensiná-la-ei os preceitos da palavra de Deus. Também lhe ensinarei através do exemplo. Eu sei que poderei ter o que digo, portanto digo que esta criança, assim como Kenneth Jr., crescerá forte fisicamente, sem enfermidades ou doenças, será mentalmente alerta e espiritualmente robusta. Anos mais tarde, até os nossos parentes, que sentiam que havíamos estragado tudo ao associarmos-nos com aqueles faladores de línguas, disseram: há alguma coisa nisso. Tem que haver, porque os filhos de Kenneth nunca foram doentes. Jamais em minha vida orei para que os meus filhos fossem salvos. Nem uma única oração. Nunca orei para que fossem cheios do Espírito. Hoje eles estão com mais de 30 anos e não creio que orei por eles mais do que meia dúzia de vezes durante todos esses anos. Por quê? Porque você pode ter o que você diz, e eu já havia dito. Se eu fosse orar agora sobre o que eu havia dito já no início, isso significaria que não estava crendo nas minhas primeiras orações. Eles foram salvos e cheios com o Espírito Santo quando ainda eram bem jovens. Às vezes, tive que procurá-los quando eram ainda crianças dizendo: perdoem-me, papai agiu de maneira errada. Se havia perdido a paciência com elas, eu dizia: dei um mau exemplo, já pedi ao Senhor para me perdoar, e vocês me perdoam? E aqueles pequeninos respondiam: muito bem, papai. Jamais ordenei aos meus filhos para que não fizessem algo apenas porque estou mandando vocês fazerem. Mas sentava-me com eles e lia a Bíblia, provando-lhes que eu tinha os seus melhores interesses no coração. Se tivesse que repreendê-los e dar-lhes umas palmadas, eu dizia: está escrito aqui em Efésios 6:1, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
explicaria para eles que os dias que uma pessoa estiver doente ou no hospital não são dias bons e acrescentava: vejam, quero que tudo vá bem com vocês. Quero que vocês gozem longos anos de vida sobre a terra. As crianças são um produto cheio de palavras. Palavras nos saram ou nos tornam enfermos. Palavras nos abençoam ou nos amaldiçoam. As palavras que eu ouvi de manhã perdurarão comigo até a noite. Quão pouco as esposas percebem que uma palavra cáustica e mesquinha pronunciada pela manhã irá roubar a eficiência do marido durante o dia inteiro. Mas uma palavra amorosa, carinhosa, linda, uma pequena oração enchê-lo-á de música e o guiará para a vitória. Aprenda a manobrar as palavras, fazendo-as trabalhar para você. Aprenda a encher as suas palavras com poder que não poderá ser resistido. A maneira de encher as palavras com poder que não poderá ser resistido é enchê-las com amor e fé. Os pais precisam saber que o ambiente de um lar é o produto de palavras. Em 1958, à medida que minha esposa e eu estávamos guiando perto de Los Angeles, ela sugeriu: por que não paramos para visitar o irmão e a irmã tal e tal? Havíamos organizado um avivamento para eles alguns meses antes e a sua casa estava a apenas 3 quarteirões da Via Expressa. Muito bem, eu disse. Vamos passar por lá. Paramos na entrada de carros, mas não notamos atividade alguma. Toquei a campainha, ouvi alguém se aproximando. O pastor abriu a porta, me deu a mão e fez um sinal para minha esposa entrar. O pastor disse: irmão Reagan, estávamos descansando. Minha esposa terá que vestir-se também. Entramos. A minha esposa não havia ainda visto nem falado com o pastor. O momento em que sentamos naquele sofá, viramos um para o outro e dissemos ao mesmo tempo. Palavras ásperas foram trocadas nesta casa. O ambiente estava carregado. Coisas espirituais são criadas por palavras. Até as coisas naturais, físicas, são criadas por palavras. Se você entrasse numa sala onde alguém havia acabado de fritar peixe, você poderia cheirar o peixe. O odor ainda estaria na atmosfera. O ar estava pesado naquela sala. Aquelas palavras ainda pairavam no ar. Existem palavras no ar ao seu redor agora mesmo. Se você não acredita, ligue um radiotransmissor. À medida que conversamos com o pastor e a sua esposa, ficamos sabendo que eles de fato haviam tido uma discussão. As vidas e as personalidades de filhos criados em tal ambiente ficaram pervertidas. Mães e pais, o ambiente ou a atmosfera do seu lar é o produto de palavras. As crianças falham por causa de palavras erradas que foram pronunciadas. As palavras certas não foram faladas. Por que será que algumas famílias crescem robustas e vencem as pelejas da vida? É porque o tipo certo de palavras foram faladas no lar. Em certa ocasião, no nosso dia de folga, minha esposa e eu estávamos visitando no Novo México. Dirigimos mais de 100 milhas, 160 quilômetros, para visitar alguns amigos que acabavam de construir uma nova e linda igreja. À medida que eles nos mostravam um novo edifício, a esposa do pastor conversava com a minha esposa e disse: você soube, não há nada no mundo que possamos fazer com o nosso filho mais velho. Ele tem quase 17 anos. Ele não frequenta a igreja e deseja entrar na marinha. E quando ele atingir aos seus 17 anos, vamos assinar por ele e vamos deixá-lo ir, apenas para nos livrar dele. Creio que vocês entendem o que estou dizendo, não é? Você também tem um jovem mais ou menos desta idade. Minha esposa respondeu: não, eu não posso entender. Você teria que dar uma paulada na cabeça do nosso filho para mantê-lo afastado da igreja, mesmo que ele tivesse que ficar em casa para estudar. Por quê? Porque ele foi treinado assim. As palavras certas foram faladas no nosso lar. Palavras fazem com que um menino goste de uma educação. Palavras trazem uma jovem para a igreja ou afastam-na dela. Somos um produto de palavras. Você poderá ir à igreja no domingo, sentar-se no primeiro banco e parecer muito piedoso se quiser, orar e cantar no coral e até ensinar na escola dominical. Mas se em casa você perde a paciência, fraqueja, pinta o diabo e cria um alvoroço, você vai perder os seus filhos. Eles não estão sendo criados num ambiente de igreja, mas de uma casa. E naquele ambiente da igreja, aos domingos, vai afetá-lo muito pouco.
Um domingo cedo, durante o verão de 1943, eu estava pregando numa igreja no centro-norte do Texas. O meu texto era Colossenses 2, versículos de 9 a 10, onde diz: "E estais perfeitos, completos nele." E o título do meu sermão era: "O que é espiritualidade?" Jamais fui suficientemente corajoso para usar esse texto novamente. Eu fiz a pergunta: onde você iria para buscar uma pessoa espiritual? Alguns logo pensaram em pessoas da nossa igreja que eram sempre rápidos em pular, dançar e gritar, e disseram: esses são espirituais. Eu disse para a congregação: isto não é espiritualidade. Vocês não podem julgar a espiritualidade por tais manifestações. Mas alguém disse: fulano de tal está sempre falando em línguas, portanto ele é realmente espiritual. Eu disse: não. Você não pode julgar a espiritualidade por isso, porque Deus usará qualquer espécie de vaso que puder. Eu li onde ele até falou através de um jumento em certa ocasião. Isso não quer dizer que o jumento era espiritual. Não, eu disse. Eu sei que pessoas espirituais realmente vão para a igreja, mas eu não iria a uma igreja se eu estivesse procurando uma pessoa espiritual. Vocês sabem onde eu iria em primeiro lugar? Todos responderam: não. Então eu disse: eu iria para a sua casa. Vocês estão vendo? Quando se trata de coisas espirituais, as pessoas em geral possuem duas faces. Algumas usam aos domingos e outras nos dias da semana, nos outros dias. Tenho visto isso até em pastores. Ao bater em suas portas, eu os escutei cochichar: escondam isso depressa! Escondam isso! Havia lá dentro algo que eles não queriam que eu visse. E vocês nunca viram tanta correria. Pensei que não iam mais abrir a porta. Não, eu disse para a congregação. Eu gostaria de ser um homem invisível, atravessar as portas e poder observar e escutar tudo. E continuei. As pessoas que são espirituais, aquelas que realmente possuem algo, vivem correta e decentemente em casa. E se vocês não vivem decentemente em casa, então vocês não possuem coisa alguma. Uma senhora na segunda fileira de bancos disse: ah, meu Deus, isso me deixa fora. Ela mais tarde pensou que tivesse pensado isso, não percebendo que tinha falado em voz alta. Estragou com o sermão. Toda a congregação rompeu em gargalhadas. Eu também quase caí do púlpito dando gargalhadas. Parei na hora e nunca mais tentei pregar esse sermão. Capítulo 3. A língua dos sábios é saúde. Você alguma vez já visitou pessoas doentes? Você já escutou a conversa delas? Se já, então você poderá descobrir por que elas estão doentes. Provérbios 12, versículo 18, nos dá uma maravilhosa revelação, uma magnífica verdade. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Você não terá saúde a menos que fale saúde. Já notou alguma vez como somos programados erradamente? Estou falando do ponto de vista natural. Somos programados negativamente. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmos 1, versículo 1. Você não deseja pensar como o mundo pensa. Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora note o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a mente. Deus não quer que você se conforme com este mundo, mas que seja transformado. Como? Pela renovação da mente. Não pense como o mundo pensa. Ele pensa negativamente. Temos lido Romanos 12, versículo 2. Todavia, e pensamos que estivesse dizendo: não façam muitas coisas que as pessoas do mundo fazem. Bom, há muitas coisas que as pessoas do mundo fazem que nós também fazemos. Nós comemos como elas comem, geralmente, e dormimos como elas dormem, etc. Há alguns anos passados, eu estava dirigindo uma reunião numa certa igreja em Oklahoma. Eles pensavam que as mulheres iriam para o inferno a menos que usassem mangas compridas, vestidos longos, cabelos compridos e línguas compridas. Eu acrescentei esta última parte.
Eles sempre falavam sobre mundanismo. Não somos conformados com o mundo, eles diziam. A Bíblia diz: não vos conformeis, nós não somos mundanos. O pastor me pediu que pregasse um domingo pela manhã. Cada vez que acordava na noite de sábado, eu orava sobre a mensagem. Meu Deus, eu não prego desta maneira normalmente. Eu disse quando percebi qual seria o assunto do sermão. Mas Deus realmente tratou duramente comigo. Naquela manhã, eu pulei da plataforma e corri por entre as fileiras de bancos, dizendo em voz alta: confesso a você que esta é a igreja mais mundana em que jamais preguei. Foi como se eu tivesse batido em seus rostos com um pano de louça molhado. Aqui estava eu dizendo que esta era a igreja mais mundana que eu jamais havia visitado, e eles estavam se vangloriando de como eram santos. Eles eram como os fariseus, oravam: Senhor, somos melhores do que qualquer um nesta cidade. Somos maiores e melhores. Somos o povo mais maravilhoso. Naturalmente, nós sabemos que vocês sabem disso. Não fazemos isto ou aquilo. Mas eles eram o grupo mais negativo que eu jamais havia visto. Eu disse: vocês ainda pensam exatamente como o mundo pensa. Vocês pensam enfermidade, pensam medo, pensam dúvida, pensam derrota, vocês pensam fracasso exatamente como o mundo pensa. Renovem as suas mentes pela palavra de Deus. Pensem de acordo com a palavra de Deus. Falem de acordo com a palavra de Deus. Creiam de acordo com a palavra de Deus. Muitas pessoas que pensam estar tão separadas do mundo são às vezes as pessoas mais mundanas e tolas. Como diz, o mundo inteiro está programado negativamente. E se você não tomar cuidado, você cometerá os mesmos erros que o mundo comete. Você não percebe que o mundo sem Deus está em morte espiritual? Tais pessoas do mundo estão programadas para a morte e não para a vida. Se uma pessoa está com medo, ela geralmente diz: isto está me matando, ou estou morrendo de medo, e etc. Jamais diga isso. Eu nunca digo que estou com medo porque não estou. Se sou tentado a ter medo, eu falo ao espírito de medo: medo, eu te resisto em nome de Jesus. Eu me recuso a temer. Se a dúvida surge, eu falo para ela também: dúvida, eu te resisto em nome de Jesus. Eu me recuso a duvidar. Eu não confessaria a pessoa alguma se eu tivesse um pensamento de dúvida ou de medo. Eu não aceitaria tal pensamento. Tampouco diria para alguém se o pensamento viesse a mim. Você sabe que o diabo pode colocar todas as espécies de pensamento em nossas mentes? Somos o produto de palavras. Você já parou para pensar que a Bíblia ensina que a saúde cura na sua língua? Você já notou que ela diz: a língua dos sábios é saúde? Eu jamais falo doença. Não creio em enfermidade. Eu falo saúde. A língua dos sábios é saúde. A Bíblia não diz que a língua dos sábios é enfermidade. Ela diz: a língua dos sábios é saúde. Eu falo saúde. Creio na cura, creio na saúde e jamais falo enfermidades. Nunca falo doença. Eu falo saúde e falo cura. Jamais falo fracasso. Não creio no fracasso. Creio no sucesso. Jamais falo derrota. Não creio na derrota. Creio na vitória. Aleluia a Jesus. Jamais falo sobre o que o diabo fez ou está fazendo. Não estou interessado em suas obras. Falo a respeito das obras de Deus e sobre o que Ele está fazendo. Louvado seja o Senhor. Não falo sobre o poder do diabo, porque ele não é tão poderoso quanto Deus. Uma noite dessas, um pregador na TV gastou todo o seu tempo falando sobre o que o diabo estava fazendo. Pensei comigo mesmo: Senhor querido, vou desligar isto. E desliguei a TV no meio da sua exposição de ignorância. Quanto mais ele falava, tanto pior eu me sentia. Ele não falou nada que a gente não soubesse e, além disso, ele estava gabando o diabo. Você até pensaria que o coitado do velho Deus estava falido e perdera todo o seu poder e que todos os cristãos teriam que enfrentar a vida suando o tapete, doentes, aflitos, morando na rua, passar raspando lá no fim do quarteirão, pregado ao beco do resmungo, cantando se eu apenas pudesse entrar. Nenhuma vitória, nenhum sucesso. Jesus disse:
E eis que estou convosco sempre, todos os dias. Mateus 28, versículo 20. Eu creio que Ele está comigo, e isso é sucesso. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diferença faz o que o diabo está fazendo lá no mundo? Deus é por nós. Ele está do nosso lado. Em 1 João 4, versículo 4, lemos: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que importa o que você está encarando se o maior está em você? Já fui tentado a me preocupar, como a maioria das pessoas, mas não me preocupo. Jamais falo sobre desânimo, jamais falo sobre a preocupação, jamais falo sobre a derrota. Algumas pessoas são libertas do hábito de fumar, outras de beber, mas gostaria que os cristãos fossem libertos do maior dos pecados, maior do que fumar e beber, o pecado da preocupação. Muitas pessoas orgulhosas dizem: eu não fumo, Deus me libertou disso. Bom, eu gostaria que fossem libertas daquele grande pecado que ainda domina suas vidas, o pecado da preocupação, que é pior do que o pecado de fumar um cigarro. Fumar e beber são hábitos errados. Não sou a favor de nenhum dos dois e não possuo nenhum desses maus hábitos, mas a preocupação é pior do que ambos. A preocupação matará você. Mais de um médico já me disse, e já li em várias revistas, que existem mais pessoas em hospitais psiquiátricos e existem mais pessoas nas sepulturas por causa da preocupação do que por causa de qualquer outra coisa. Sobre o que as pessoas se preocupam? Circunstâncias. Se preocupam com o amanhã, com os problemas que estão encarando. Já fui tentado a me preocupar sobre o amanhã, sobre as coisas que eu sabia ter que enfrentar. Mas não me lembrei o que a Bíblia disse estar dentro de mim. Nem tive que orar sobre o assunto. Apenas enfrentei o problema face a face e as impossibilidades, e não pude deixar de dar uma gargalhada. Louvado seja Deus! Eu disse: se eu não puder passar por cima de você, do problema, eu passarei ao seu redor. Se não puder passar ao seu redor, passarei por baixo de você. Se não puder passar por baixo, então passarei através de você, porque o maior está em mim. E você sabe, enquanto eu estava sorrindo, aquela circunstância foi embora e se escondeu. O maior está em mim. O maior está em mim. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? O diabo. Ele é o Deus desse mundo. Que mais está no mundo? O pecado. Mas o maior está em mim. Ele é maior do que o pecado. Ele venceu o pecado. Ele afastou o pecado. O que mais está no mundo? A enfermidade. A enfermidade está no mundo. Ela não é Deus. Ela não vem do céu. Não existe enfermidade ou doença no céu. O maior está em mim. Ele é maior do que a enfermidade, porque Ele é o que cura. O que mais está no mundo? Tribulações ou aflições estão no mundo. As pessoas estão sempre falando sobre as aflições que estão no mundo, mas aquele que está em mim é maior do que as aflições que estão no mundo. O que mais está no mundo? Circunstâncias adversas, mas eu não sou do mundo. Estou no mundo, mas não sou do mundo. A minha cidadania é do céu. Glória a Deus! E enquanto estiver aqui no mundo, eu tenho o maior residindo em mim. Ele é maior do que aquele que está no mundo. Ele é a minha garantia. Ele fará de mim um sucesso. Aleluia! Eu não posso ser derrotado. Esta é a minha confissão. Palavras. São estas as espécies de palavras que venho pronunciando há uns 40 anos. Palavras, palavras, palavras. Capítulo 4. Qual a sua confissão? Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 21, versículo 23 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Mateus capítulo 12, versículo 37 diz: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Durante anos, a fé foi ensinada na igreja.
As pessoas foram encorajadas a crer, mas não ouvimos muitos ensinamentos a respeito de palavras ou sobre dizer o que você crê. Os versículos acima ilustram a importância de palavras. Outro tal versículo encontramos em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Eu conferi a palavra confissão na concordância grega e li outras traduções e verifiquei que o texto grego realmente diz: vamos ficar firmes dizendo a mesma coisa. Note novamente que se trata de palavras. Há mais de 40 anos, com um menino batista prostrado num leito de enfermidade, eu comecei a entender Marcos 11:23, que diz: qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Em outras palavras, ele terá as palavras que disser. Nascido e criado como um batista do sul, fui ensinado a crer para a salvação e crer na Bíblia. Quando eu ouvi essas verdades em Marcos 11:23, eu criei nelas. O que me manteve acamado por 16 meses foi não saber liberar a minha fé. Você não receberá as bênçãos de Deus apenas por ter fé. Você não será curado ou batizado no Espírito Santo simplesmente porque tem fé. Você não receberá as respostas às suas orações somente porque você tem fé. A maioria dos cristãos acham que sim, mas essa maioria está errada. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você é salvo porque você crê e diz alguma coisa, e não apenas porque crê. Romanos 10, versículos 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não apenas o seu coração tem algo a ver com a sua salvação. A sua boca também tem. Palavras são responsáveis pela sua salvação. A Bíblia não diz simplesmente que se você crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. Note no versículo 10 a frase, com a boca. Com a boca se faz confissão para a salvação. Marcos 11:23. Qualquer que não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus não ensinou em Marcos 11:23, tudo o que crer lhe será feito. Ele ensinou, tudo o que disser lhe será feito. Em outras palavras, você terá o que diz, você terá suas palavras. A fé é sempre expressa em palavras. A fé precisa ser liberada em palavras através da sua boca. Podemos perceber isso em todas estas passagens que acabamos de ler. Quando você fala, isso representa ação. Me levou um longo tempo até que eu aprendesse isso, 16 meses sobre um leito de enfermidade, porque ninguém jamais me havia ensinado essa verdade. Não estou falando das palavras que você fala na igreja, nem as palavras que você usa ao orar. Estou me referindo às palavras que você usa na sua vida cotidiana, palavras que você fala em casa, com seus parentes e amigos, no seu serviço. Estas palavras diárias fazem 3 coisas a você e para você. 1. As palavras que você fala localizam você. 2. As palavras que você fala fixam os marcos da sua vida. 3. As palavras que você fala afetam o seu espírito, o seu homem interior. Se você quiser localizar-se, apenas preste atenção às palavras que você fala. Você jamais realizará além das suas palavras. Para expressar isso de outra maneira, Jesus disse em Marcos 11:23, tudo o que disser lhe será feito. O que derrota muita gente é a sua confissão dupla. Hoje elas confessam uma coisa e amanhã confessam outra. Se você conversa com essas pessoas, elas dirão: sim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, eu sei que em Filipenses 4:19 está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E estou crendo que Deus suprirá as minhas necessidades. Mas logo em seguida, essas mesmas pessoas encontram com alguém na esquina, na venda ou na igreja. As suas mentes estarão nos seus problemas e elas dirão:
Sabe, não estamos indo muito bem, estamos com nossas contas tão atrasadas que estamos prestes a perder o nosso carro e tudo. E aquela outra confissão? Esta segunda anulou a primeira. Aprenda a dizer a mesma coisa. No grego, Hebreus 4:14 diz literalmente: conservemo-nos firmes dizendo a mesma coisa. Nunca desista. Certamente não é fácil. Se você estiver procurando algo fácil, então é melhor desistir, arrastar-se para sua cova e morrer. Nesse caso, você não vale nada. A Bíblia diz: combate. Creio que algumas pessoas não leem mais do que isso. Elas começam a combater pensando que isso quer dizer pelejar contra outras igrejas ou outros cristãos. Não é isso que está escrito em 1 Timóteo 6, versículo 12, onde lemos: combate o bom combate da fé. Nessa luta, você terá que combater com todos os seus sentidos físicos. Às vezes você terá que lutar contra todos os seus parentes. Outras vezes, terá que enfrentar o seu pastor. Às vezes terá que pelejar contra todos os membros da igreja, o seu professor da escola dominical. Eu sei porque já combati contra todos eles. Houve ocasiões em que eu fiz uma confissão e ignorei todo mundo. Foi uma luta fazer isso, porque todos estavam me dizendo que eu estava errado e que não funcionaria. Mas funcionou, deu certo e dará certo. Há muitas pessoas procurando alguém para fazer algo por elas. Eu não posso combater o seu combate, e você não pode combater o meu. As suas palavras são muito importantes. Você precisa se compenetrar disso. Elas estabelecem os marcos da sua vida. Você jamais realizará além das suas palavras. Fim do livro.